Bom, então vamos lá, pessoal. Eu não sou aquela pessoa que acha que entretenimento deva ser utilizado para aprendizado. Quando eu estou falando isso, eu digo que você deve assistir animes, assistir filmes, séries e jogar videogame como uma forma de lazer. Eu não estou falando que você tem que aprender algo quando você faz essas atividades, certo? Eu acho que se você quiser aprender alguma coisa, você pode utilizar sim qualquer material para estudo, qualquer tipo de material, mas que você tenha como propósito estudo. Então, para mim, você tem que ter o horário de lazer e o horário de estudo. Eu falo isso para vocês porque esse vídeo aqui, ele não saiu de horário de estudo. Definitivamente não. Esse vídeo tá saindo de um horário de lazer. Por que isso? Eu quero responder uma pergunta nesse vídeo, que é: como evoluir o seu conhecimento de maneira rápida? E também quero responder uma pergunta que eu tenho para mim, que é: por que algumas pessoas evoluem o conhecimento de maneira rápida, enquanto outras pessoas estão sempre estagnadas? São pessoas medíocres, no sentido correto da palavra, tá? Medíocre é mediano, porque algumas pessoas são medianas e outras têm tanto conhecimento e evoluem tão rápido. E outra coisa é que quando eu falo que uma pessoa tem muito conhecimento, aprende rápido e é uma pessoa destacada, definitivamente eu não estou falando de mim, beleza? Bom, e como eu disse, esse vídeo saiu de horário de lazer. Então, o que eu estava fazendo que me fez ter esse insight? Bom, eu estava pesquisando sobre o jogo novo do Digimon, tá? E isso é importante para esse vídeo. Então, beleza, eu tava lá pesquisando sobre o jogo novo do Digimon. E não que eu goste de Digimon, eu acho bacana, mas eu me importo com isso porque eu gosto de RPG japonês. É o meu estilo de jogo favorito. Vamos lá, pessoal. Como evoluímos em conhecimento? Para isso, eu tenho que fazer uma analogia aqui da linha evolutiva do Pokémon contra o Digimon, tá bom? Vamos lá. Quando eu te falo que existem pessoas que são medianas ou medíocres, eu penso em pessoas que têm um conhecimento parecido com essa linha de evolução aqui, uma linha de evolução linear. Ou seja, um Bulbasauro vira um Ivysauro e depois vira um Venossauro. Existiu uma evolução aqui? Sim, foi uma evolução linear. Isso aqui era algo que virou isso e virou isso. E quando você bate o olho nessas três coisas aqui, ó, vou até aumentar para vocês. Quando você bate o olho aqui, você fala, pô, realmente, faz sentido, né? Esse negócio virou esse negócio aqui, que virou esse negócio. Olhando, você vê que essa genética evolutiva aqui faz todo sentido. E é aí que entra o Digimon. Porque no Digimon, os bichos, eles não evoluem geneticamente, tá? Digimon, se você não conhece, é uma franquia onde os monstros são vírus de computador. Basicamente, eles são bichinhos de computador. E eles não evoluem por genética, eles não têm genética, eles são dados de computador. E como dados evoluem? Com interação com outros dados. Então, no Digimon, você consegue encontrar essas bizarrices aqui, que é, por exemplo, um gato que vira um Tiranossauro Rex, que depois vira um tanque de guerra e no final ele vira um Transformer. Mas por que isso acontece? Porque não é genética, são dados. Quanto mais dados são expostos um bichinho desse, maior a tendência dele de virar algo diferente. Então esse gatinho aqui da imagem, deixa eu ver se consigo aumentar, esse gatinho aqui da imagem, se ele tiver uma interação com um dado de campo de futebol, ele pode, na próxima evolução dele, virar uma trave. Ele vira um gol, tá ligado? É um bagulho meio bizarro. Mas essa forma não linear de evolução é o que representa melhor, na minha opinião, o conhecimento humano que a gente tem hoje, tá? Eu até queria mostrar pra vocês aqui, ó. Esse bichinho preto, ele é como se fosse o filhote, o bebê. Aí ele pode virar esse bichinho rosa, tá? E esse bichinho rosa tem várias linhas evolutivas. Ele pode virar uma borboleta pegando fogo, mas ele pode virar também um anjo azul e também pode virar
um dinossauro metálico preto e também pode virar, sei lá, um bicho muito estranho aqui, com asa de fênix. Então, é um bagulho muito louco. Só que a parte legal, que aí eu considero que representa muito o ser humano, é que, da mesma forma que ele pode evoluir pra frente, ele pode involuir também. Eu nem sei se essa é a palavra, mas ele pode involuir, eu não sei como chama. Mas ele pode ser esse anjo metálico aqui e evoluindo até virar esse bichinho preto de novo, tá? Então, dito isso, você conheceu aqui as linhas evolutivas. Beleza. E o que tem de interessante? Para você evoluir esses bichinhos, você precisa de dados, e dados são informações. E olha que legal, eu considero que quanto mais informação você consegue acumular, maior o seu conhecimento. Esse é o ponto importante do vídeo. Você tem que se expor ao maior número de informação possível e de qualidade para que você evolua como pessoa. E essa sua evolução não precisa ser linear. Esse é o cerne do vídeo. Essa é a parte interessante. Não precisa ser linear. Como você realmente está aprendendo as coisas hoje em dia? Como que você estuda? Você para estudar? Você usa o entretenimento para aprender alguma coisa? Ou você só tem entretenimento e não estuda nada? Às vezes você até aprende com o ambiente. Você já percebeu que isso aqui é um fato, tá? É papo de coach, mas é fato. Ficar perto de pessoas mais inteligentes no longo prazo faz de você uma pessoa inteligente também. Outra coisa é que você pode aprender coisas e não usar essas coisas. Inclusive, você pode aprender coisas e desaprender depois. Exatamente como eu falei. A linha do seu conhecimento, ela evolui, só que é de uma forma não linear. Não linear. É por isso que pessoas que estão próximas a você têm um conhecimento extremamente diferente, em assuntos completamente diferentes. Isso é muito bacana. Vamos para o que interessa, vamos lá, vamos aprofundar mais um pouco. Já que eu sei que o conhecimento da pessoa, ele pode evoluir de maneira linear ou não, tenho que entender o seguinte: a falácia do pato. Isso aqui é uma coisa que já comentaram no meu canal, tá? O pato nada, o pato anda, o pato voa, e o pato não faz nada direito. Por que as pessoas costumam dizer isso? Eu tenho uma filosofia de que todas as coisas que eu gosto, eu tenho que aprender bastante sobre elas. Afinal, eu não me canso, não é chato pra mim estudar sobre coisas que eu gosto. Então eu aprendo um monte de coisa mesmo. Só que o ponto negativo sobre aprender muitas coisas é que talvez você não seja especialista em nada. Talvez você não seja especialista em nada. Isso pode acontecer? Sim. Só que esse modo de vida já fez muito sentido. O modo de vida de você ser especialista em alguma coisa. Eu considero que isso faz sentido no sistema de mundo legado, que é no sistema antigo. Naquele sistema onde você precisava ser especialista em alguma coisa e validar aquilo com um diploma. Se você já assistiu outros vídeos aqui do canal, você sabe que eu não acredito mais nisso. Apesar de ter feito faculdade, o conhecimento que eu agreguei, que foi agregado a mim na faculdade, foi bom. De certa forma, sim, eu consegui aproveitar, sei lá, tipo 10% daquilo. É o que eu aproveito hoje em dia. Mas eu não faria de novo. Mas essa questão de você ser especialista em alguma coisa, comprovar aquilo para exercer uma função, isso não é mais verdade. O mundo não é mais assim. É por isso que eu falo, se você tem um conhecimento que evolui de maneira linear, você está fadado à mediocridade. Por quê? Cara, vamos seguir aqui o exemplo. Eu sei lá que porra de bicho é esse, mas é um dragãozinho aqui, é um lagarto.
Na verdade, é uma lagartixa que vira um lagarto que vira um dragão. Esse aqui é o básico. Imagina isso aqui como você foi pro maternal, pro jardim de infância, pro ensino médio, depois você foi pra faculdade, se formou, pegou seu diploma e pronto. Esse é o caminho linear que todas as pessoas fazem isso. Todas as pessoas fazem isso. Eu não acredito mais nisso. Eu acho que você pode ter conhecimento em diversas coisas. E a pergunta óbvia que você vai me fazer é o seguinte: Lucas, se o que você tá falando é verdade, por que não é o que os meus olhos observaram durante toda a minha vida? Cara, dependendo da sua idade, se você tem mais de 40 anos, você não pôde observar isso, por quê? Porque a informação não estava disponível. A internet mudou tudo, mudou tudo. Antes, esse caminho linear de evolução de conhecimento fazia todo sentido. Todo. Por quê? Porque o conhecimento, não é que o conhecimento era escasso, mas era difícil de obter conhecimento. Hoje em dia, com a internet, com o YouTube, cara, todos os artigos científicos já publicados na história da humanidade, eles estão em sites. O conhecimento tá aí para quem quer. Então isso aqui já não faz mais sentido. O que faz sentido é você ter conhecimento em várias áreas que te interessam e que vão te ajudar para chegar numa forma final. E que esses conhecimentos, eles não precisam ter conexão. Eles não precisam ter uma correlação clara um com o outro. Eu vou te explicar isso, você vai entender melhor. Ainda vou te dar um exemplo, cara, brutal sobre isso. Bom, as vantagens de ser uma pessoa com múltiplas habilidades. O exemplo mais claro que eu conheço é esse aqui: educador físico, psicólogo e nutricionista. Não adianta você ser um bom educador físico, não adianta você ser um bom psicólogo, não adianta você ser bom nutricionista. Se você não tiver habilidade de marketing digital, você não vai ter espaço no mercado. Se você não souber trabalhar rede social, você não vai ter espaço. Tá vendo como o simples fato de existir internet, de existir rede social, já te obriga a aprender uma habilidade que é fora do padrão. Afinal, o que um educador físico faz em marketing digital? Nada. Ele vai utilizar o marketing digital para o trabalho dele, para a divulgação do trabalho dele. Só que isso aqui, há 20 anos atrás, cara, ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso. Consegue entender? A mesma coisa para psicologia. O psicólogo mais famoso do Brasil, quem é? Esse cara tá na internet? O médico mais famoso do Brasil tá na internet? Então, o simples fato de existir internet faz com que o educador físico tenha que ter uma habilidade fora do conhecimento linear que ele deveria ter, da evolução do conhecimento dele. Vocês entenderam? Aqui acho que vocês já entenderam a pegada. Isso aqui era algo que ele não precisaria estar aprendendo. Olha que coisa bacana. E aí, você vai tentar levar isso para a vida, tá? Você vai tentar levar isso para sua vida. Por quê? Bom, um exemplo disso, bem claro, é que o próprio Steve Jobs já falou que durante a faculdade ele fugia das aulas que ele tinha para ir fazer aula de tipografia. E no começo ele achava que aquilo não ia servir para nada na vida dele. E depois, quando ele teve que criar o design do Macintosh, ele usou o conhecimento que ele tinha em tipografia para melhorar o design do Macintosh. E a Apple é conhecida hoje em dia por ter um design diferente. Então, esse é o tipo de conhecimento que ele se interessava muito, mas aparentemente não ia colocar dinheiro no bolso dele. Só que ele gostava de aprender aquilo, ele foi aprender, estudou, gostou. E depois de muito tempo aquilo foi ser útil na vida dele. E cara, isso significa tudo, tá? Isso significa o que eu tô tentando te falar desde o começo desse vídeo. Você não precisa aprender as coisas de maneira linear. Seu conhecimento pode evoluir de maneira não linear. Você pode estudar várias coisas e no final, aquilo que você estudou, você vai ser você será o amontoado de tudo que você estudou.
de tudo que você estudou. Se você estuda as coisas específicas para sua profissão, você só vai ser bom naquilo. É como se existisse um educador físico que é muito bom, mas ele não tivesse Instagram. Não vai ajudar muito ele só ser educador físico, né? Então, esse é o ponto. Bom, a maioria das pessoas já entendeu isso aqui que eu tô falando. Afinal, isso aqui não é uma coisa nova. Mas, não, realmente, comparar isso com Pokémon e Digimon, isso sim é uma coisa nova. Mas, o que importa é que coragem e conforto. As pessoas utilizam do conforto para justificar a covardia. Então, você não acha que existem hoje vários educadores físicos, médicos, psicólogos, que são da velha guarda, são aqueles caras mais velhos, que não se adaptaram à internet e perdem muito dinheiro? Muitos já até desistiram da profissão. Por quê? Porque eles não se adaptaram, eles foram covardes, eles não quiseram abrir aí uma rede social, colocar a cara na internet, aprender a fazer um tráfego pago. Olha aí, outro tipo de conhecimento que agrega. Fazer um tráfego pago. Então, muitos utilizam conforto como uma justificativa. Outra coisa, ninguém quer começar do zero, ninguém quer ser aprendiz em nada, ninguém quer realmente aprender. E é por isso que eu falo, o Brasil é feito de pessoas medíocres. Pessoas medíocres. Porque a pessoa se especializa em alguma coisa e faz aquilo pro resto da vida. Cara, o sonho das pessoas é aprender uma profissão e morrer fazendo aquilo. Na minha opinião, isso é extremamente fraco. Isso é medíocre. Em alguns pontos é até desumano. O mundo muda pra caralho. Tudo muda, as pessoas mudam. Tu acha que tu vai conseguir aprender uma profissão e viver daquilo pro resto da sua vida? Bom, depende da profissão, né? Depende da profissão, é possível. Um marceneiro provavelmente é possível. Um mecânico. Se bem que até o mecânico tem que se adaptar, porque a maioria dos carros hoje são elétricos. No Brasil não, né? Mas em alguns lugares do mundo, a maioria dos carros são elétricos. No Brasil já tem um monte. E aí? Tem que se adaptar. Olha que loucura. Cara, o mecânico é um bom exemplo, né? Porque o mecânico ele tem que aprender sobre os carros que já existiam, os carros que são populares agora, carros a combustão, carro elétrico. O cara tem que saber um pouco de marketing, o cara tem que saber de gestão, saber de finanças. Se o cara quiser crescer o negócio, tem que saber de tráfego pago, tem que botar publicidade na internet. Cara, é absurdo. É absurdo. Tem que ter muito conhecimento. Ou você paga outras pessoas, né? Com esse conhecimento todo. Mas definitivamente, a pessoa que está apta a realizar várias funções, a pessoa que é multitarefas, ela sempre vai se destacar, cara. Não tem jeito. Sempre vai se destacar. Outra coisa que eu queria deixar como mensagem nesse vídeo é que afaste-se de quem só quer ensinar. As pessoas que rejeitam aprender coisas novas, cara, elas são. Essa palavra não existe, né? Desumilde, mas essa pessoa tem falta de humildade. É falta de humildade. Ninguém só ensina. Ninguém só ensina. Pra eu fazer um vídeo desses aqui pra vocês, cara, eu tive que ver vários vídeos, eu tive que jogar na IA, tirar algumas ideias, eu tive que saber um pouco sobre Pokémon e Digimon, saber um pouco sobre a história do Steve Jobs. História essa que eu aprendi numa aula de inglês. Inclusive, se você quiser aprender inglês, vou deixar um link aqui na descrição, que é de um canal que o cara é meu aluno, tá? Ele aprendeu a criar conteúdo assistindo os meus vídeos e ele tem um curso muito bom de inglês. Vou deixar o link aqui abaixo, que é do canal Fluente Sem Diplomas. O link vai ficar aqui para vocês, deem uma olhada, é bem interessante. Mas enfim. Bom, já que tudo isso foi dito, quais são os caminhos para a evolução? Como obter conhecimento de maneira simples, sem sacrificar a sua saúde mental, sem precisar estudar igual um maluco? Vou falar aqui o que eu faço, tá bom? E o que eu acredito. Primeira coisa, que é o básico do básico do básico, é mentalidade. E não é papo de coach. Por quê? Eu posso te oferecer 50 mil livros
em PDF e de graça. Se você não acredita que você pode evoluir através de estudo, cara, nada vai adiantar. Então a primeira coisa que você precisa para aprender é acreditar que você realmente pode aprender. Só dá para melhorar e evoluir se você acredita que isso é possível. Parece algo besta, só que a maioria das pessoas acha que realmente elas serão medíocres pro resto da vida. Elas não acreditam que elas podem melhorar. Você conhece alguém que dá aquela desculpa? Ah, não sou muito burro. Ah, não vou conseguir. Ah, acho que não vai dar certo. Porra, todo mundo dá essa desculpa. O Brasil é um mar de gente desiludida. Não que você devesse ser iludido, mas caralho, porra, mudança simples é difícil, não é? Mudança simples. Aprender inglês é difícil? Sinceramente, não é. Vamos lá. Bom, bom, depois. E só aqui você já tira grande parte da população brasileira, que vai falar que você está fadado ao fracasso. É aquele povo que é fatalista mesmo. Ah, a minha vida é essa, foi o que eu consegui, pra mim tá bom. Certo, ok. Se você é assim, beleza. Mas eu sou do tipo que melhora um pouquinho a cada dia. Pelo menos tenta melhorar um pouquinho a cada dia. E realmente eu sinto diferença. Se você acha que não, é bem fácil de você notar isso. Se você acha que o Lucas de hoje é o mesmo do ano passado, abre o meu primeiro vídeo aqui no canal Viajante. Assiste o vídeo e agora assiste esse. Vê se alguma coisa melhorou na minha vida, se a minha voz melhorou, o jeito que eu falo, as palavras que eu utilizo, os argumentos que eu falo. Será que é o mesmo? Será que melhorou? Pô, eu sei que melhorou porque tá na internet e não tem como mentir. É isso. Sempre procure evoluir. Acredite que pode haver mudança, certo? Outra coisa que você não pode esquecer é usar a sua genética de forma inteligente. It's over pro beta. Não, não é it's over pro beta. Você tem que usar isso de forma inteligente. Todos os biotipos são bons. Quando eu falo que todos os biotipos são bons, você vai discordar de mim e vai falar que você nasceu feio. Cara, tu pode nascer feio. Beleza, o seu biotipo não é bom pra pegar mulher, mas às vezes você tem um biotipo bom pra carregar peso. Tô brincando. Mas é que às vezes o seu biotipo é pra ser um cara que tem mais resistência ou um cara que é mais atlético. Saca? Esse negócio que eu tô falando, ele deveria ser apresentado para as pessoas mais jovens, né? Isso acontece muito nos Estados Unidos e na China. Os biotipos, eles são enquadrados em determinados esportes. Então, por exemplo, se um cara é muito alto e muito forte, provavelmente o técnico da escola lá dele nos Estados Unidos já indica ele para um esporte como basquete ou futebol americano. Na China também acontece isso. Se o cara tem um biotipo magro e baixo, os chineses já indicam ele para esportes no tipo ginástica artística, ginástica olímpica, entre outros. Então, não é que existe biotipo melhor que o outro, é que você tem que usar o seu biotipo de forma inteligente. Não tem como jogar basquete com 1,60, pelo amor de Deus. Da mesma forma, já falei de beleza aqui nesse canal. Se você é uma pessoa bela, uma pessoa que tem beleza, que é considerada bonita, não tem nada de mal você usar isso como um argumento favorável. Lucas, mas como isso, de fato, me deixa inteligente? Não é que isso te deixa inteligente de fato. Você melhorar o seu corpo não necessariamente melhora o seu conhecimento. Só que não dá para negar que existe uma correlação brutal entre cuidar bem do seu corpo e cuidar bem do seu conhecimento, cuidar bem da sua cabeça. Não tem como não relacionar isso, entendeu? Eu posso abordar isso aqui de forma mais profunda em um outro vídeo. Nesse aqui vai ter que ser um pouco raso mesmo, mas é que é isso.
Você tem que melhorar a sua mentalidade, mas você também tem que usar o seu corpo de maneira correta. Você usa o seu corpo de maneira correta, você treina de maneira correta, você faz funções que são melhores para o seu organismo. Você está criando o quê? Um ambiente propício para evolução. E o outro ponto é o ambiente. Ambiente melhor, pessoa melhor. Aqui eu não estou falando só do conhecimento, do ambiente que você construiu. Não estou falando só do ambiente que você construiu com a sua mentalidade e o seu corpo. Eu estou falando do ambiente onde você vive. Lembra disso. Se você cresceu num lugar barulhento, você vai se acostumar com aquele nível de barulho. Se você cresceu em um lugar silencioso, você se acostuma com aquele nível de barulho. Eu considero que um ambiente melhor faz uma pessoa melhor. Um exemplo disso, eu vou falar, é uma questão pessoal, vai. É pessoal, mas não é minha, vai. Eu tenho alguns alunos de YouTube. E eles adorariam gravar vídeos. Só que eles não têm um ambiente silencioso na casa deles. E aí? E aí eles simplesmente estão limitados por essa condição. Porque às vezes tem um vizinho que toca funk o dia inteiro, às vezes mora, sei lá, igual eu morava numa periferia de São Paulo, onde tem aqueles cortiços com 70 mil casas empilhadas uma em cima da outra. Então, realmente não tem o que fazer. Aí geralmente essa galera costuma utilizar voz de inteligência artificial, mas continua trabalhando com o YouTube assim mesmo. Só que você concorda comigo que quanto melhor o ambiente, mais chance uma pessoa tem de evoluir? Se a pessoa vive num ambiente propício, com a alimentação adequada, com os cuidados adequados, com a casa limpa, ela tem mais chance de evoluir, de obter conhecimento, ela tem mais tempo para parar para estudar e estudar com mais qualidade? Isso a gente concorda. Agora você concorda comigo que ainda dá para dar um up nisso, que é usar o ambiente para evoluir, no sentido de não deixar o meu ambiente bom, mas sair do meu ambiente e viver num ambiente ainda melhor do que o meu? Isso aqui aconteceu comigo. Quando eu estava construindo um ambiente bom para viver, para estudar, para me desenvolver, eu tive a oportunidade de viver num outro tipo de ambiente. E esse ambiente, no meu caso, foi de universidades. Eu tive a oportunidade de estudar em universidades boas. E o simples fato de estar nessas universidades boas e as pessoas ao meu redor serem muito inteligentes, eu acabei evoluindo de tabela. Mesmo que eu não quisesse evoluir, eu acabei evoluindo várias áreas do conhecimento porque eu estava perto de gente assim. Isso aqui é muito valioso, cara. Porque as pessoas que você ouve, elas têm muito conhecimento para te passar. Então, certamente, se você assistir mais vídeos aqui do canal, você vai aprender uma porrada sobre Bitcoin. Um outro cara que ensina isso, eu posso até passar para vocês, o Ryan Santos. Tu assiste o vídeo do Ryan Santos, tu aprende o quê? Muita merda. Mas tu vai aprender coisa pra caralho sobre marketing digital lá. Eu tenho certeza. E vários caras são assim, tá? Porra, sei lá, você que vai aprender sobre filosofia, talvez o canal do Peter Ancapso, ele tem uma filosofia libertária que eu curto muito. Embora outros assuntos eu não concorde com ele, mas enfim. Isso é pra você entender que as pessoas ao seu redor, você pode moldar o seu ambiente para aprender mais rápido. Certamente eu conheço o que vocês assistem, porque o YouTube me fala, tá? Então eu sei o que vocês estão assistindo. Vocês estão assistindo aí o André do Papa Hardware, vocês estão assistindo aí o Peter, vocês estão assistindo, deixa eu ver quem mais. O André Castro, vocês estão assistindo o Natan, o Johan. Tem uma galera aí que vocês estão assistindo, e beleza. Só de você assistir esses caras aí, você vai ganhar muito conhecimento em várias áreas. Porque os caras são bons em várias áreas, entendeu? Então, isso é um hack absurdo. O hack de você se tirar da zona de conforto e se jogar para outros conhecimentos. Beleza? Bom, mentalidade, usar sua genética de forma inteligente, ambiente, não só o ambiente que você cria para você,
mas também um ambiente onde você tá de intruso. Você não deveria estar ali, mas você aproveita de estar naquele espaço para aprender mais. Isso também é bem interessante. E o último, que é o melhor de todos, que é a sua paixão. São temas e coisas que só você gosta. Certamente muitas pessoas vão terminar esse vídeo aqui e elas não gostam de Pokémon e Digimon. Mas eu gosto. E talvez só eu goste disso. Mas foi estudar esse assunto profundamente que me deu a ideia de fazer esse vídeo. E eu sinto que depois desse vídeo eu aprendi coisa pra caralho. Então, foda-se se só eu gosto disso. Me agregou demais. Pode parecer inútil aprender sobre aquilo que você gosta. Mas se aquilo te interessa profundamente, se você gosta fielmente daquilo, é necessário que você aprenda tudo, até enjoar. Até enjoar. E as pessoas que estão mais próximas de mim, que são principalmente as pessoas lá da minha comunidade, né, da Toca do Coelho, elas sabem o meu estilo de vida. Eu gosto de uma coisa por um mês e depois eu já não tenho mais interesse naquilo. Então o hiperfoco vem, eu fico focado naquilo um mês. E, pô, já teve vários. Já teve os canais Dark automatizados, já teve as armas 3D, isso é muita coisa. Tipo, eu começo a gostar, estudo pra caralho, aprendo pra caralho e depois eu abandono. E eu acho que lá na frente, pô, eu vou ter muito conhecimento. Porque eu realmente me dedico, eu vou de peito aberto pra aprender a parada. E acho que você devia fazer o mesmo. Lembra, tenta não avançar de maneira linear, aprende tudo que você gosta. Se joga mesmo, vai de peito aberto. Não interessa se vai botar dinheiro no seu bolso ou não, ninguém sabe. Lá na frente pode ser útil. Então é isso. Vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.